Eu estava atrás do meu pai numa ponte sobre o Rio São Francisco, as minhas mãos a 10 centímetros das costas dele, e eu ia empurrá-lo, não por raiva, não por uma perda momentânea de controle, por um plano que eu tinha construído com cuidado ao longo de 4 meses, um plano que tinha sua própria lógica, sua própria aritmética, sua própria justificativa interna e que me tinha levado até aquele lugar exato, naquela tarde exata, com aquela intenção exata. Eu tinha dito a ele que queria lhe mostrar algo bonito. Eu mesma o tinha levado até lá. Eu tinha me posicionado atrás dele no parapeito. E o que impediu as minhas mãos de completarem o que eu havia ido fazer não foi uma mudança de coração, não foi um ataque súbito de consciência, não foi nenhuma sabedoria que eu tivesse desenvolvido por conta própria. Foi uma presença na outra extremidade da ponte, uma figura que eu não consigo explicar. Uma mulher cujos olhos eu não conseguia desviar. Um olhar que não me acusava nem me condenava, mas que me mostrava a mim mesma de forma tão completa e tão honesta que as minhas mãos caíram e os meus joelhos falharam e eu entendi, num único momento de clareza total, exatamente no que eu tinha me tornado. Quero contar essa história desde o começo, porque o começo é o único jeito pelo qual o final faz sentido. E o começo não é a ponte. O começo é uma fazenda no interior de Minas Gerais e uma mulher chamada Dona Teresa e a qualidade específica da morte dela. E o que essa morte fez a um homem que eu tinha amado a minha vida inteira, e o que a resposta desse homem à morte fez a mim. Mas antes de contar qualquer coisa, deixa um comentário agora dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero ver até onde essa história está chegando hoje. Meu nome é Sara Campos. Tenho 38 anos. Cresci em Pirapora, norte de Minas Gerais, numa fazenda de gado e cana à margem do Rio São Francisco, que a minha família trabalhava há 3 gerações. Meu pai, Eduardo Campos, era fazendeiro de terceira geração, um homem que havia passado a vida inteira aprendendo a linguagem específica daquela terra e que a falava com a fluência de quem nunca considerou nenhum outro dialeto. Minha mãe, Dona Teresa, era professora e jardineira, e o tipo de mulher que organizou a festa da comunidade todo ano por 19 anos, sem faltar um, que sabia o nome de todo mundo e o nome da avó de todo mundo, e que fazia as pessoas se sentirem vistas do jeito específico que só certas pessoas são capazes. Crescemos numa família evangélica, Assembleia de Deus, numa região onde a maioria das famílias dos arredores era católica, devota de Nossa Senhora Aparecida. Essa combinação tinha sua própria textura particular de existência. Não era conflito, exatamente. Era distinção, o que é diferente. Nós sabíamos quem éramos e não éramos apologéticos em relação a isso, e os vizinhos, em sua maior parte, nos aceitavam com a vizinhança específica das comunidades rurais, onde o que mais importa é se você aparece quando alguém precisa de uma mão e se é honesto nos seus negócios e se cuida da sua terra. Nós cumprimos esses critérios. A família Campos os cumpria há 3 gerações e a comunidade entendia o que éramos. O que eu absorvi de crescer nessa existência particular foi algo pelo qual tenho sido grata desde a ponte. Absorvi a compreensão de que a fé não é uniforme, que as pessoas ao redor de nós mantinham a devoção à Nossa Senhora Aparecida de formas diferentes e com profundidades diferentes e com qualidades diferentes de genuinidade. Eu havia crescido vendo pessoas que acreditavam na intercessão de Nossa Senhora Aparecida, vivendo os resultados dessa crença de maneiras que iam do magnífico ao ordinário ao hipócrita. A gama completa do que a fé produz em seres humanos reais
que não é uma imagem simples, mas é uma honesta. Quando cheguei à devoção mariana depois da ponte, não cheguei como alguém que precisava primeiro desmantelar uma parede de suspeita. Cheguei como alguém que havia passado a vida assistindo ao que a fé que ela descrevia produzia nas pessoas e que havia visto o suficiente dos resultados genuínos para saber que havia algo real nela, mesmo antes de saber isso por dentro. Preciso te contar um pouco mais sobre quem eu era antes de tudo isso, porque a conversão que estou descrevendo só faz sentido se você entender a dureza do lugar de onde ela veio. Fui criada dentro da Assembleia de Deus com a seriedade de alguém cuja fé era genuína, mas cujas perguntas nunca foram completamente feitas. Minha mãe cantava nos cânticos com uma qualidade que eu reconhecia como real. Meu pai orava no culto com uma singeleza de homem da terra que não precisava de ornamento. Eu absorvi tudo isso sem jamais fazer o movimento interior que transforma o saber sobre uma coisa em habitá-la. E havia uma posição específica que a tradição em que cresci mantinha sobre a devoção mariana que eu havia absorvido sem questionar. Não era inimizade, era a convicção de que orar para Nossa Senhora Aparecida era colocar uma criatura no lugar de Deus, que as imagens eram obstáculos entre o fiel e o acesso direto ao Pai pelo Filho, que a devoção popular era um desvio culturalmente compreensível, mas teologicamente incorreto. Eu pregava isso para mim mesma com a mesma fluência que pregaria qualquer doutrina estabelecida. Não porque havia chegado a essa conclusão por raciocínio cuidadoso, porque era o ambiente em que havia crescido e eu nunca havia tido uma razão particular para examiná-lo. A ponte foi a razão. Minha relação com Deus era a relação de uma pessoa criada numa tradição que absorveu a tradição sem habitá-la completamente. Acreditava na existência de Deus da mesma forma não examinada com que acreditava na existência do Rio São Francisco. Ambos estavam lá. Ambos eram reais. Nenhum dos dois exigia que eu pensasse com cuidado sobre o que acreditava a seu respeito em qualquer manhã de terça-feira. Eu não orava regularmente além das orações do culto. Frequentava a assembleia nas datas que importavam para minha mãe com a combinação específica de obrigação e sentimento genuíno que caracteriza a prática de pessoas que estão conectadas cultural e emocionalmente a uma tradição sem estarem comprometidas teologicamente a ela. Eu cantava os cânticos e sentia alguma coisa real quando cantava. Era a extensão da minha vida religiosa. No que eu estava completamente comprometida, no que eu habitava com a totalidade do meu ser, era a fazenda. A fazenda merece uma descrição mais precisa do que já dei, porque, sem entender o que ela significava para mim, o que a obsessão fez a ela não pode ser completamente entendido. Minha avó paterna havia dito uma vez que uma fazenda não é um lugar que você possui. É um lugar que possui você de volta. Levei até a ponte para entender o que ela queria dizer. Desde criança eu carregava aquela terra no corpo antes de a carregar na mente. O cheiro específico do São Francisco quando está cheio em março. O jeito que o gado caminha na pastagem de tarde quando sabe que a ração está chegando. A qualidade da luz sobre o norte de Minas em julho, seca e dourada e sem piedade. Cada cerca que havia ajudado a remendar. Cada estação de cana que havia acompanhado da plantação à colheita. Cada parto de novilha difícil que havia passado de madrugada ao lado do meu pai. A fazenda era o mapa do meu ser, não no sentido poético, no sentido literal de que eu me orientava no mundo usando aquela terra como referência. Quando minha mãe morreu e Margarida chegou, o que eu experimentei não foi uma mulher entrando no espaço da minha mãe.
Foi uma mulher entrando no mapa do meu ser e não tinha vocabulário adequado para descrever esse rompimento, então o transformei em argumentos sobre herança e transmissão de propriedade e influência indevida. Mas o que havia embaixo disso era muito mais simples e muito mais doloroso. Era que alguém havia entrado no lugar que era a extensão de mim, sem que eu a tivesse convidado. E eu não sabia como lidar com isso, exceto tentando expulsá-la. Tinha ido para a Universidade Federal de Lavras fazer agronomia e voltado para Pirapora aos 22 anos e passado 16 anos trabalhando a terra ao lado do meu pai e aprendendo o que ele sabia e desenvolvendo o meu próprio conhecimento, junto com o dele, e construindo uma visão para o que a Fazenda Campos poderia se tornar, que incorporava tudo que ele tinha construído e levava mais longe. A fazenda não era um apego sentimental para mim. Era o trabalho da minha vida. Era a coisa para a qual eu era feita do jeito específico em que algumas pessoas são feitas para a coisa que fazem, onde a combinação entre a pessoa e o trabalho é tão completa que você não consegue dizer qual moldou a outra. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de ovário em março de 2021. Preciso te contar sobre a morte dela, mais especificamente do que contei, porque a qualidade da morte dela moldou o que aconteceu depois de formas que eu não entendi até muito depois. Minha mãe morreu do jeito que havia vivido, prestando atenção nas pessoas ao redor. Passou os últimos 3 meses em casa com meu pai e comigo, e usou esses meses do jeito que usava tudo, com intenção. Tinha conversas com cada um de nós que eram diferentes das conversas comuns da vida, que tinham a qualidade de alguém que sabia que estava dizendo coisas pela última vez e havia escolhido dizê-las enquanto ainda podia. Ela me disse coisas sobre a fazenda e sobre meu pai e sobre o que esperava para minha vida, às quais voltei muitas vezes desde então. Ela me disse que eu tinha a tendência dela de segurar as coisas com muita força e que eu precisava praticar mãos abertas. Uma frase que ela usou, mãos abertas, que eu não entendi completamente na época e que entendo agora. Ela não me contou sobre Margarida. Eu entendo por quê. Ela não podia ter sabido que meu pai encontraria a Margarida num grupo de apoio ao luto 14 meses após a morte dela. O que ela podia ter sabido era que ele amaria novamente se tivesse oportunidade, porque ela o conhecia. E o que ela disse a meu pai sobre Margarida, quando a conheceu na última festa da comunidade que organizou, foi a expressão desse conhecimento, a tentativa específica e generosa da minha mãe de libertá-lo para o que viesse a seguir. Eu não sabia que ela havia feito isso. Por 2 anos organizei minha vida interior em torno da convicção de que o novo casamento do meu pai era uma traição à minha mãe. E por 2 anos a verdade era que minha mãe o havia abençoado. Minha mãe foi diagnosticada com um câncer de ovário em março de 2021. Morreu em setembro do mesmo ano, 6 meses do diagnóstico à morte, que é a crueldade específica do câncer de ovário agressivo. Tinha 64 anos. Tinha sido casada com meu pai por 41 anos. Era o centro da nossa família, do jeito que certas pessoas são o centro das suas famílias, não por autoridade ou por exigir isso, mas pela qualidade específica da presença delas, que organiza as pessoas ao redor sem que ninguém, conscientemente, se organize ao redor dela. Quando ela morreu, o centro foi embora e o que havia sido organizado ao redor dele começou, devagar e então mais rápido, a mudar de forma. Meu pai sofreu o luto. Claro que sofreu. Havia amado minha mãe por 41 anos com o amor específico e sem glamour de 2 pessoas que construíram uma vida juntas.
que discordaram e cederam e apareceram e falharam e tentaram de novo e continuaram escolhendo um ao outro por tudo isso. O luto dele não era performático e não era breve. Ele caminhava pelos pastos nas tardes do jeito que sempre havia caminhado, mas de forma diferente, com a qualidade de um homem que está indo a algum lugar e chegando a algum lugar e descobrindo que esse algum lugar está vazio. Eu o observava, me preocupava com ele. Dirigia da minha casa até a fazenda todo dia durante o primeiro mês para verificar como ele estava e fazer o jantar e ficar com ele na cozinha à noite. Antes de te falar sobre o casamento e o que ele fez a mim, preciso te contar sobre a qualidade específica da minha conexão com a fazenda, porque sem entender essa conexão, o luto não pode ser completamente entendido, e sem entender, o luto, a obsessão, não pode ser completamente entendida. Eu estava naquela terra desde antes de poder andar. Minhas memórias mais antigas são de ser carregada nas costas do meu pai pelos campos de cana, que é um tipo específico de memória da primeira infância, o tipo que vai para o corpo em vez de para a mente, o tipo que você não recorda tanto quanto reconhece quando volta a ele, como se a memória vivesse no solo e no cheiro e na qualidade específica da luz da tarde sobre o Rio São Francisco, em vez de na arquitetura neural da sua recordação. Cresci aprendendo a terra do jeito que você aprende uma língua quando é jovem demais para saber que está aprendendo, que é completamente e sem esforço e sem a separação entre o eu e a coisa sendo aprendida que vem mais tarde. Quando minha mãe morreu, a fazenda guardava tudo isso. Cada canto guardava alguma coisa que ela havia tocado, ou olhado ou achado bonito. O jardim aguardava completamente. A sede aguardava. A janela da cozinha que ela olhava toda manhã aguardava. E quando meu pai se casou com Margarida, e Margarida se mudou para a sede e começou a cuidar do jardim, o que eu experimentei não foi Margarida num jardim. Foi Margarida na minha mãe. Quero te contar sobre Margarida agora, porque Margarida é a dobradiça de toda essa história e preciso te contar sobre ela com honestidade, incluindo as partes que me fazem parecer o que eu era, que não era uma filha protetora, mas uma mulher que havia confundido posse com amor e controle com cuidado. Margarida Lemos era viúva de Montes Claros. Tinha 61 anos, farmacêutica aposentada, avó de 3 netos. Tinha conhecido meu pai num grupo de apoio ao luto no Centro Comunitário de Pirapora, que meu pai frequentava desde novembro de 2021, 2 meses depois de minha mãe morrer. E Margarida era devota de Nossa Senhora Aparecida, não de forma ocasional, de forma que organizava a vida dela. Ela tinha um oratório no quarto com a imagem, terço na bolsa, ia à Basílica de Aparecida do Norte todo 12 de outubro sem exceção. Era gentil e firme e prática, e tinha uma qualidade de atenção calma quando escutava as pessoas que eu consigo reconhecer agora, com a perspectiva que desenvolvi desde a ponte, como a qualidade de uma pessoa genuinamente boa. Ela e meu pai haviam frequentado o mesmo grupo por 3 meses antes de ir tomar um café. Haviam tomado café por 2 meses antes de me contar. Meu pai me contou em fevereiro de 2022, 5 meses depois da morte de minha mãe, que havia estado passando tempo com alguém e que se importava com ela e que queria que eu a conhecesse. Quero descrever o que aconteceu dentro de mim quando ele disse isso, porque o evento interior é importante para entender tudo que se seguiu. Não senti raiva simples, senti algo mais específico e mais violento. Um rompimento de uma estrutura que eu não sabia que estava mantendo,
mas que havia sido o alicerce do meu entendimento diário do mundo, que meu pai e minha mãe eram uma unidade, que a unidade era permanente, que a fazenda era a encarnação física dessa unidade e que eu era a herdeira da unidade tanto nas suas dimensões físicas quanto emocionais. O que ele estava me dizendo ao me contar sobre Margarida não era que havia encontrado conforto. O que eu ouvi, na distorção específica do luto e do apego e de uma herança complicada de posse, foi que a unidade estava sendo dissolvida, que a permanência estava sendo revogada, que a coisa em torno da qual eu havia passado minha vida adulta, construindo minha identidade, estava sendo dada para outra pessoa. Disse as coisas certas quando ele me contou. Disse que estava contente de que ele não estivesse sozinho. Disse que estava ansiosa para conhecê-la. Fui para casa e fiquei sentada na minha caminhonete na garagem por 45 minutos e senti algo muito frio se instalar no lugar onde o rompimento estava. Conheci Margarida em março. Era gentil, era cuidadosa, trouxe comida para o encontro e me fez perguntas sobre a fazenda com interesse genuíno e não tentou demais e não recuou e eu não consegui achar nada de errado nela, o que me deixou mais brava do que encontrar algo de errado teria me deixado. E havia uma coisa específica que aumentava a resistência dentro de mim que preciso te contar com honestidade. A devoção de Margarida à Nossa Senhora Aparecida. Cresci evangélica. Ouvi por anos, nos cultos, nos grupos de jovens, nas pregações do pastor, que a devoção mariana era desvio doutrinário, que orar para Nossa Senhora era orar para uma criatura no lugar de Deus, que as imagens eram ídolos. Eu havia absorvido isso sem examinar completamente, da mesma forma que se absorve qualquer coisa que o ambiente em que você cresce oferece como verdade estabelecida. Não era inimizade pessoal em relação a Margarida. Era a posição doutrinária que havia sido ensinada como parte de quem eu era. Quando Margarida começou a frequentar a fazenda e colocou uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida na cozinha, ao lado da janela onde minha mãe havia olhado por 40 anos, eu senti aquilo como duas coisas ao mesmo tempo. A ofensa teológica de quem havia sido ensinada que aquilo era idolatria, e a ofensa da filha, que viu a coisa que ela considerava errada ocupando o espaço sagrado da mãe que morreu. As duas ofensas se misturaram dentro de mim de um jeito que eu não soube separar por muito tempo. Há uma noite específica que pertence a esse relato e que aconteceu 3 semanas antes da ponte. Meu pai e Margarida haviam organizado o almoço de comemoração de 1 ano de casamento. Uma coisa simples, família dos 2 lados, vizinhos próximos, as pessoas que tinham sido testemunhas no civil. Eu fui, fiquei na fotografia, participei das conversas com a qualidade específica de alguém que está presente no corpo e ausente em todo o resto. No fim do almoço, Margarida tinha levado para a mesa uma imagem nova de Nossa Senhora Aparecida que haviam trazido da Basílica de Aparecida do Norte numa viagem que fizeram no 12 de outubro. Colocou no centro da mesa e disse que queria fazer uma oração de agradecimento pelo ano. Eu me levantei e disse que precisava ir ao banheiro. Fui ao banheiro e fiquei lá por mais tempo do que era necessário. Quando voltei, a oração havia terminado e a conversa havia voltado ao normal. E meu pai me olhou com aquela expressão que os pais têm quando viram o filho fazer algo que reconhecem e que preferiram não ter visto. No caminho de volta para casa, a coisa fria que havia estado em mim por 2 anos se instalou numa decisão, não de forma dramática, não como um momento de ruptura,
como a resolução quieta e gelada de alguém que esgotou os caminhos que conhecia e escolheu o caminho que restou. 3 semanas depois, eu estava de pé atrás do meu pai numa ponte. Ficaram noivos em agosto, 8 meses depois da morte de minha mãe. Quero ser honesta sobre o prazo, porque o prazo foi uma das coisas que usei para construir o meu caso na minha própria mente e, eventualmente, para outras pessoas, contra Margarida e contra o julgamento do meu pai. 8 meses parecia cedo demais. Disse isso ao meu pai, disse com cuidado. O jeito que você diz coisas com cuidado para pais que você respeita, com o enquadramento apropriado de preocupação e os avisos apropriados sobre querer a felicidade dele. Ele escutou. Disse que entendia que eu ainda estava de luto. Disse que estar com Margarida não diminuía o que tinha com minha mãe e que minha mãe teria querido que ele tivesse companhia. Disse que tinha 67 anos e havia amado e perdido, e sabia o que era amor quando estava na sua frente. Fui para a casa dessa conversa, e a coisa fria que havia estado em mim desde fevereiro se instalou mais fundo. Casaram em outubro de 2022, 13 meses após a morte de minha mãe. Eu estava no casamento. Fiquei na fotografia. Apertei as mãos dos filhos de Margarida e sorri com a boca, e os meus olhos estavam em algum outro lugar completamente. O que aconteceu no ano e meio seguinte é a parte dessa história que tenho mais dificuldade em contar, porque exige que eu descreva uma pessoa que não reconheço completamente como eu mesma e da qual sou responsável por ter sido. Tornei-me obcecada com a herança. Essa é a palavra precisa. Quero descrever a obsessão com honestidade porque acho que a descrição honesta de como uma pessoa chega ao impensável é mais útil do que uma versão que faz a chegada parecer súbita ou inexplicável. Não foi súbita e não foi inexplicável. Foi um processo, com sua própria lógica interna, um processo que começou com algo real, que era luto e perda, e a dor específica de ver uma pessoa que você ama seguir em frente a partir de algo de que você ainda não seguiu e que foi a algum lugar terrível seguindo essa lógica, um passo de cada vez sem nunca recuar para avaliar a direção completa da viagem. Quero descrever o que o luto pela minha mãe fez a mim de uma forma mais honesta do que já fiz, porque a honestidade sobre o luto é o que torna o resto da história compreensível. Quando minha mãe morreu, eu fiz o que sempre faço com as coisas difíceis. Fui trabalhar, apareci na fazenda, gerenciei o espólio, organizei o funeral. Fui funcional com uma eficiência que as pessoas ao meu redor interpretaram como força e que era, eu entendo agora, a forma específica de covardia de alguém que não suporta ficar parado com o que está sentindo. O luto estava lá, completamente presente e completamente não endereçado. E quando meu pai encontrou Margarida, e quando Margarida trouxe para a sede a devoção à Nossa Senhora Aparecida, que minha mãe evangélica nunca havia praticado, o luto encontrou um lugar para onde apontar. Não era raiva de Margarida. Era o luto da minha mãe usando Margarida como recipiente. Mas eu não sabia isso. Eu sabia que me sentia violada sempre que via a imagem de Nossa Senhora Aparecida na janela da cozinha. Sabia que me sentia traída quando ouvia Margarida rezar o terço no quarto do meu pai. Sabia que cada detalhe da devoção dela dentro da sede que havia sido da minha mãe evangélica parecia um apagamento deliberado da mulher que havia construído aquele lar. Não era nada disso. Eu que estava apagando a capacidade de ver claramente, usando a posição doutrinária que havia absorvido como arma contra uma mulher que havia feito mal algum a mim. O luto precisa de algum lugar para ir.
O meu escolheu o lugar errado por 2 anos. E a figura na ponte foi o que me tirou do lugar errado antes que eu fizesse algo irreparável. O luto pela minha mãe era real. Quero dizer isso claramente antes de descrever no que o luto se tornou, porque o luto em si não era o problema. O luto era apropriado e proporcional e a resposta natural de uma filha que havia perdido uma mãe que amava e que não havia processado essa perda de nenhuma forma que realmente a abordasse. Trabalhei a perda do jeito que trabalhava a maioria das coisas difíceis na minha vida, que era ficando operacional. Apareci na fazenda, apareci no trabalho, tornei-me útil. Era a filha que gerenciava as dimensões práticas do espólio e a logística do funeral e as consequências administrativas de uma morte. Era funcional, não estava de luto. O luto estava lá dentro, completamente presente e completamente não abordado, e ia encontrar um recipiente. Margarida foi o recipiente que encontrou. Tornei-me obcecada com a herança. Consultei um advogado, pesquisei a lei de propriedade de Minas Gerais conforme se aplicava a cônjuges sobreviventes e a filhos de casamentos anteriores. Aprendi sobre as vulnerabilidades específicas dos espólios nos casos em que um cônjuge sobrevivente se casava rapidamente e em que os filhos do pai falecido tinham tanto interesses emocionais quanto financeiros no resultado. Mantive registros, documentei, busquei evidências do que eu me dizia ser influência indevida, Margarida desviando meu pai das suas intenções originais para a propriedade. Convenci-me, do jeito específico que as mentes obcecadas convencem a si mesmas, que o que eu estava fazendo era proteger o legado da minha mãe e os melhores interesses do meu pai e a fazenda que 3 gerações de Campos tinham construído com as próprias mãos. Não estava protegendo nada disso. Estava alimentando uma fome que não tinha nada a ver com a fazenda e tudo a ver com a ferida específica de perder minha mãe e ver meu pai a substituir, como eu experimentava, com alguém que herdaria o que minha mãe havia ajudado a construir. Havia também a dimensão doutrinária que eu havia transformado em arma dentro de mim. Quando Margarida rezava o terço na cozinha, quando colocou a imagem de Nossa Senhora Aparecida na janela, quando começou a ir à Basílica, todo 12 de outubro, levando meu pai consigo, eu usava aquilo como evidência de que ela estava corrompendo a casa, introduzindo algo que minha mãe evangélica nunca teria querido ali. Não era honesto. Minha mãe respeitava a fé dos vizinhos católicos com quem havia convivido por décadas, mas eu precisava de argumento e usei o que tinha disponível. Comecei a fazer coisas que não consigo explicar ou justificar completamente. Monitorei os documentos legais do meu pai. Tive conversas com o advogado dele que não eram desonestas exatamente, mas que eram moldadas por uma agenda que eu não estava revelando. Disse coisas ao meu pai sobre Margarida que não eram mentiras exatamente, mas que eram moldadas e selecionadas e entregues em momentos de vulnerabilidade para produzir um efeito particular. Não era grosseira nisso. Era uma mulher que havia crescido vendo o pai gerenciar negociações complicadas com vizinhos difíceis e mercados difíceis, que havia aprendido com ele como fazer um argumento com paciência e evidência e a sequência certa de informações. Usei tudo o que havia aprendido com ele contra ele. O casamento se manteve. Meu pai amava Margarida, e Margarida amava meu pai. E o casamento se manteve contra tudo que eu fiz para tensioná-lo, o que me dizia algo que eu não estava pronta para ouvir, que era que o que eles tinham era real. O plano tomou forma no fim do verão de 2024.
Vou te contar isso diretamente porque a direteza é o que a honestidade exige. Eu havia estado num estado de obsessão sustentada e intensificada por 2 anos. Dormia mal. Bebia mais do que devia. Havia alienado 2 amizades próximas com a minuciosidade específica de uma pessoa que está consumida por algo que está tomando todo o espaço disponível. O meu trabalho na fazenda era a única área onde eu ainda funcionava bem, porque a fazenda era o objeto da obsessão e a proximidade com o objeto me mantinha operacional. Meu pai tinha 69 anos, estava com a saúde de um fazendeiro de 69 anos, que são articulações gastas por décadas de trabalho físico, e um coração que havia sido monitorado desde que uma arritmia leve foi descoberta em 2021. Não era frágil, mas não era jovem. Disse a mim mesma muitas coisas sobre o que estava planejando. Disse a mim mesma que o Rio São Francisco era fundo naquele ponto, que a correnteza era forte, que um acidente ali seria plausível. Disse a mim mesma que meu pai havia vivido uma vida completa. Disse essas coisas do jeito que uma pessoa as diz quando está tentando calar a parte dela que conhece a verdade, que no meu caso era que o que eu estava planejando era o assassinato do meu pai. O dirigi até lá, numa tarde de domingo de setembro. Disse que queria lhe mostrar o antigo ponto de pesca, no São Francisco, o lugar onde ele me havia levado quando eu era criança, onde seu próprio pai o havia levado. Ele ficou satisfeito. Falou sobre essas pescarias no caminho, do jeito que os pais falam sobre o passado quando o passado está sendo oferecido a eles como um presente. Dirigi com as mãos firmes no volante e a mandíbula cerrada e a coisa fria que havia estado em mim por 2 anos se instalando em algo muito específico e muito decidido. Estacionamos e caminhamos até a ponte. Era uma ponte de madeira antiga, usada principalmente por pescadores e pelos moradores da região sobre uma seção do São Francisco, onde a água corria rápida sobre as pedras. Meu pai caminhou na minha frente. Usava a jaqueta que havia usado por 20 anos, a de lona com o rasgo no bolso esquerdo que minha mãe havia costurado 3 vezes. Ele se apoiou no parapeito e olhou para a água e disse algo sobre a luz, o jeito que a luz de setembro atinge o São Francisco no final da tarde, o que ele havia comentado todo setembro da minha vida. Eu me posicionei atrás dele. Quero te contar sobre o momento antes de te contar sobre a presença, porque o momento em si é importante. Eu estava atrás do meu pai, naquela ponte, com as mãos a 10 centímetros das costas dele e estava ciente do que estava fazendo com uma clareza que não consigo explicar completamente. A clareza de alguém que esteve num estado de irrealidade sustentada por 2 anos e que, por um único momento, saiu dela e a viu de fora. Vi a mim mesma, vi a jaqueta. Vi os 20 anos daquela jaqueta, e o rasgo que minha mãe havia costurado, e as mãos do meu pai no parapeito, as mãos que eu havia visto trabalhar aquela terra desde que fui grande o suficiente para caminhar atrás dele. Vi tudo isso com a clareza total de uma mulher que sabe exatamente onde está e o que está prestes a fazer. Há algo sobre o momento de cair na ponte que preciso descrever com mais precisão, porque é o centro de tudo, e as palavras que tenho são insuficientes, mas são as únicas que tenho. Quando os meus joelhos falharam e fui ao chão da madeira, havia algo que aconteceu primeiro, antes dos joelhos, antes da queda. Foi quando o olhar chegou completamente. A figura estava a uns 15 metros, em silêncio. Não havia dito nada, não havia gritado, não havia corrido em minha direção,
Não havia feito nenhuma das coisas que uma pessoa humana teria feito ao ver o que estava acontecendo naquela ponte. Apenas estava de pé com aquele olhar, e o olhar me mostrou a mim mesma, não como acusação, como espelho sem distorção. A versão de Sara Campos, que havia estado lá antes da obsessão, antes do luto não abordado, antes dos 2 anos de dano calculado frio, antes da noite em que havia tomado a decisão de que a morte do meu pai era a solução para um problema que não era o problema que eu achava que era. A versão de mim que havia sido feita, que havia estado lá quando meu pai me carregava pelo canavial, que havia estado lá quando minha mãe me ensinou a fazer o sinal antes das refeições no culto e a rezar antes de dormir, que havia estado lá nas tardes do São Francisco e nas manhãs de colheita e em cada momento que havia formado quem eu era antes de qualquer um disso. E ao mostrar essa versão, o olhar mostrava a lacuna, sem julgamento, com um amor tão completo que a lacuna não parecia uma condenação, mas uma pergunta sobre se eu queria cruzar de volta. Minhas mãos caíram antes que eu decidisse abaixá-las, e então vi a figura na outra extremidade da ponte. Quero descrever isso com precisão e sem exagero, porque o exagero seria um desserviço ao que realmente aconteceu. Contei esse relato muitas vezes desde setembro de 2024, para o meu pai e para o padre Cândido e para outras pessoas, e a tentação em cada recontada foi torná-lo mais dramático do que foi, adicionar os elementos que tornam a experiência mais reconhecível como uma visão ou um encontro sobrenatural, porque visões dramáticas têm um enquadramento, e o que eu experimentei não se encaixa perfeitamente em nenhum enquadramento que tenho. O que te dou é o relato preciso, não o inflado. A figura era uma mulher. Estava na extremidade distante da ponte. Vestia roupas simples. A luz da tarde de setembro estava atrás dela do jeito que a luz da tarde do São Francisco fica atrás de tudo que se levanta ao oeste. Ela não estava flutuando. Não estava envolta em resplandor. Estava de pé na ponte, do jeito que uma pessoa fica de pé numa ponte. A qualidade de atenção no rosto dela era a única coisa que não era ordinária no que vi, e essa qualidade era tão específica e tão diferente de qualquer coisa que havia encontrado em qualquer rosto humano que parou as minhas mãos mais completamente do que qualquer intervenção física poderia ter feito. Passei meses tentando encontrar linguagem para isso, e a mais próxima que encontrei é esta. Era o olhar de alguém que estava me vendo como eu havia sido feita para ser em vez de como eu havia me feito, e que estava me mostrando a lacuna entre essas duas coisas com um amor tão completo que o mostrar não era uma ferida, mas um presente. E havia algo mais no olhar dela. Ela não estava só olhando, ela estava me conhecendo. Não a versão de mim que eu havia mantido por 2 anos, não a versão moldada pela obsessão e pelo luto e pela lógica distorcida específica de uma pessoa que se convenceu do impensável. A versão por baixo de tudo isso, a versão que havia estado lá antes de qualquer um disso. Era o olhar de alguém que amava a pessoa que estava olhando e estava com dor por causa do que estava vendo aquela pessoa prestes a fazer. Minhas mãos caíram, não porque eu decidi abaixá-las, porque os músculos que as haviam mantido prontas simplesmente perderam a tensão que as havia sustentado pelos últimos 2 anos, e elas caíram, e meus joelhos falharam, e eu caí na madeira daquela ponte do jeito que você cai quando algo estrutural em você cedeu, de uma vez, sem aviso. Não olhei para a figura novamente depois que caí. Não conseguia. Estava olhando para a madeira da ponte e estava fazendo sons
que não havia feito desde que minha mãe morreu. Os sons específicos de uma pessoa a quem algo enorme foi removido muito rapidamente. E o que havia sido removido era a versão de mim mesma que eu havia habitado por 2 anos, a versão que tinha um plano e uma justificativa e uma lógica fria instalada. E o que restava sem ela era um luto tão total e tão há muito não abordado que não tinha forma, exceto a forma que fez ao sair de mim naquela ponte. Meu pai não entendeu o que estava acontecendo. Virou quando eu caí e me viu na madeira, e veio até mim com o movimento de um homem que não se move mais rapidamente, mas que se move com urgência total, independentemente da velocidade, e se abaixou ao lado de mim na ponte e colocou a mão nas minhas costas e disse meu nome, do jeito que havia dito a minha vida inteira, que é o jeito que você diz o nome de alguém que você ama quando está num lugar ruim e você está com ela nele. Ele ficou comigo naquela ponte por muito tempo. Não me perguntou o que estava errado, não precisava perguntar. Ele havia sempre sabido, do jeito específico dos pais que assistiram os filhos por décadas, que eu não havia estado bem por muito tempo. Não sabia a forma específica de quão não bem eu havia estado. Ficou comigo naquela ponte e não disse nada, e esse ficar foi em si uma revelação, porque a coisa que eu havia planejado encerrar era a coisa que estava me sustentando no pior momento em que eu havia estado. Disse a ele no caminho de volta para casa. Não tudo. Não então. Disse que não havia lidado bem com o casamento dele. Disse que havia feito coisas das quais me envergonhava, coisas para tentar proteger a fazenda e a herança, que havia deixado isso se tornar uma obsessão. Disse que era obrigada a pedir perdão. Estava chorando enquanto dizia, e ele estava olhando para a estrada e estava quieto por um longo tempo. Então disse algo em que tenho pensado todo dia desde então. Disse: Sara, sua mãe conheceu a Margarida. Estava na última festa da comunidade que sua mãe organizou, em setembro, antes de ficar doente demais. Ficaram juntas por mais de 1 hora. Sua mãe me disse depois que ela era exatamente o tipo de pessoa que esperava que eu encontrasse, se ela fosse antes de mim. Dirigi o resto do caminho para casa sem falar. Minha mãe havia conhecido Margarida. Minha mãe havia conhecido Margarida e havia dito que esperava que meu pai encontrasse alguém assim. E eu havia passado 2 anos tentando destruir o que minha mãe havia em algum sentido abençoado. Quero te contar sobre as semanas depois da ponte, porque foram seu próprio tipo de território e pertencem a esse relato. Não disse ao meu pai o que eu havia estado de pé atrás dele naquela ponte, intencionando fazer. Não disse a ele até hoje. Essa é uma coisa com a qual me sentei do jeito que você se senta, com coisas que não pode desfazer e não pode divulgar completamente, entendendo que algumas formas de honestidade serviriam mais à pessoa que conta do que à pessoa sendo contada. Contei-a em outros contextos no contexto desse testemunho, porque a instrução que recebi do que aconteceu naquela ponte foi para falar e estou obedecendo essa instrução. O que disse ao meu pai foi o suficiente para ele entender que eu não havia estado bem e que precisava mudar. O que disse a Margarida numa conversa que solicitei e com a qual ela concordou com uma generosidade que me foi difícil de receber, foi mais. Disse a ela sobre o monitoramento e as consultas ao advogado e as conversas calculadas com meu pai. Disse que havia tentado minar o casamento deles. Disse que era obrigada a pedir perdão. Ela escutou tudo com a qualidade de atenção que eu havia notado quando a conheci pela primeira vez e descartei como uma performance de gentileza. Não era uma performance.
Ela disse que sabia que algo não estava certo entre nós e que havia estado rezando por mim. Tive que me sentar com essa frase por um momento. O peso específico de ser informada de que alguém a quem eu havia tentado prejudicar havia estado rezando por mim. Ela disse: "Sua mãe era uma mulher notável. Conheci ela só uma vez, mas entendi porque Eduardo a amava. Não estou tentando substituí-la. Não acho que você pode substituir alguém assim. Estou simplesmente aqui." Depois disse algo que deu início a uma pergunta dentro de mim que levou meses para encontrar resposta. Disse: "Rezei muito a Nossa Senhora Aparecida por você, Sara. Pedi que ela alcançasse você de um jeito que eu não conseguia alcançar." Fui para a casa daquela conversa e sentei na cozinha da minha casa em Pirapora e pensei na figura na ponte. Havia estado pensando nisso todo dia desde que aconteceu. Não com a ansiedade que eu esperava, mas com a qualidade específica de atenção que você traz para algo que você sabe que contém mais do que você entendeu ainda. Preciso te contar algo sobre minha relação com Nossa Senhora Aparecida antes da ponte, porque é importante para o que veio depois. Cresci evangélica. Nossa Senhora Aparecida não estava ausente da minha consciência. Tinha crescido num município onde a maioria das famílias era católica devota dela, mas ela ocupava uma categoria na minha mente rotulada de "não é a nossa", que é a categoria que muitos evangélicos mantêm para a devoção mariana. Não hostilidade exatamente, não rejeição, mas a fronteira teológica específica que separa uma tradição que a vê como um símbolo popular distorcido de outra, que a vê como mãe e intercessora. Eu estava do lado de "não é a nossa" daquela fronteira e nunca havia tido nenhuma ocasião particular de examiná-la. O que eu havia visto na ponte não se encaixava na categoria de "não é a nossa". Quero te contar sobre o processo de cruzar essa fronteira, porque acho que é importante e porque acho que há pessoas assistindo isso que estão numa posição similar, que cresceram dentro de uma tradição que tem seu próprio entendimento de Maria e que nunca tiveram uma razão para examinar esse entendimento até que algo aconteceu com elas que o entendimento existente não continha. O que eu havia visto na ponte era algo que eu não conseguia explicar dentro do enquadramento que eu tinha. E explicá-lo exigia que eu fosse a algum lugar onde eu não havia estado. Fui lá com a mesma atenção que trago para qualquer coisa que preciso entender, que é cuidadosamente e sem a pretensão de que já sei o que vou encontrar. Havia algo sobre o olhar daquela figura que era irreconciliável com a descrição que me havia sido dada por anos, que a devoção à Nossa Senhora Aparecida era idolatria, que orar para ela era colocar uma criatura no lugar de Deus. O que eu havia visto naquele rosto não era uma criatura que fingia ser Deus. Era uma mãe que amava um filho que estava prestes a fazer uma coisa irreparável e que havia vindo até ele antes que fosse tarde demais. Comecei a ler sobre Nossa Senhora Aparecida em outubro de 2024. Não como exercício teológico, não tentando resolver nada doutrinariamente, mas porque a figura que havia visto na ponte e as palavras disponíveis para descrever o que ela havia feito, que era aparecer onde os filhos estavam em seu momento de maior perigo, todas pareciam estar apontando numa direção e eu segui o apontar. O que encontrei foi algo que eu havia estado olhando de fora por toda a minha vida, sem nunca me aproximar suficientemente para ver o que havia dentro. A imagem de barro tirada do rio Paraíba do Norte, em 1699, por pescadores que não estavam procurando milagre. A história de uma devoção que havia crescido não porque havia sido imposta de cima,
mas porque havia chegado de baixo, do povo mais simples, dos que mais precisavam de uma intercessora. Uma mãe que vai onde os filhos estão, que não espera que eles a encontrem no lugar certo, com a disposição certa e as credenciais teológicas certas. Que vai. E o que eu havia visto na ponte era exatamente isso. Ela havia ido. Não esperou que eu chegasse até ela. Havia vindo até uma mulher que havia passado 2 anos construindo justificativa para o assassinato do próprio pai, que havia usado a crítica à devoção mariana como parte dessa justificativa, que estava de pé na ponte com as mãos a 10 centímetros das costas do homem que ela havia planejado matar, e havia olhado para ela com aquele olhar. Nem te condeno. Não te condeno. Eram palavras que eu havia ouvido nos cultos da Assembleia por toda a vida e que havia registrado como referência cultural. As experimentei pela primeira vez na ponte como coisa viva, não condenação. O oposto de condenação, que era um amor tão total e tão específico que conseguia olhar para o que eu estava prestes a fazer e me mostrar sem julgamento, enquanto comunicava simultaneamente, sem palavras, que a pessoa sendo mostrada valia cada esforço que ia ser necessário para alcançá-la. Falei com o padre Cândido, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Pirapora, em novembro. Fui até ele não porque havia decidido me converter, mas porque precisava de alguém que pudesse se sentar com a ponte sem imediatamente tentar categorizá-la. Tinha contado a história para outras pessoas antes do padre Cândido e todas elas haviam tentado colocá-la num enquadramento, uma no enquadramento de alucinação induzida pelo estresse, que era bem intencionado, mas não era honesto consigo mesmo sobre o que eu havia descrito, e outra no enquadramento de um encontro sobrenatural dramático que exigia uma declaração imediata de fé, que era generoso, mas estava se movendo mais rápido do que eu era capaz de me mover. O padre Cândido ouviu o relato completo e ficou em silêncio depois por um tempo. Então disse: "Isso soa como alguém que já te conhece." Essa foi a frase que me encontrou. Isso soa como alguém que já te conhece. Não alguém que te julgou ou te avaliou ou decidiu sobre você com base no que você estava prestes a fazer. Alguém que já te conhecia, que te havia conhecido antes de você estar de pé na ponte. Que havia estado lá para o luto e a obsessão e os 2 anos de dano calculado frio, não assistindo de uma distância, mas presente do jeito que as pessoas estão presentes quando te conhecem e não foram embora. Ele não pressionou, não exigiu que eu chegasse a conclusões para as quais não estava pronta. Disse: "Leva o tempo que precisar com isso. O Rio São Francisco está aqui há muito tempo. O que você encontrou nele ainda estará lá quando você estiver pronta." Aquela frase importou mais do que consigo explicar completamente. Eu havia estado num estado de urgência por 2 anos. A obsessão tinha uma qualidade temporal, a qualidade de algo que precisava ser atuado antes que a janela fechasse, antes que o testamento fosse assinado, ou a propriedade transferida, ou o casamento solidificado, além do ponto em que eu ainda pudesse afetar o resultado. A urgência havia sido a atmosfera que eu estava respirando. A frase do padre Cândido era o oposto da urgência. Era a paciência específica de alguém que administra sacramentos há décadas e que entende que as transformações reais não se apressam. Comecei a ir às missas 6 semanas depois da ponte, não porque havia alcançado uma consistência de fé que fazia cada missa parecer a mesma coisa, porque tomei uma decisão de que a decisão importa mais do que o sentimento e que aparecer quando você não tem certeza
é a prática específica que constrói o que eu quero construir. Minha mãe havia aparecido nos cultos da Assembleia por 40 anos, sem que eu nunca tivesse entendido completamente o que isso custava ou o que produzia. Estou 1 ano no aparecer. Tenho um longo caminho a percorrer. Quero te contar sobre a primeira vez que fui à missa depois da ponte, porque a primeira vez foi seu próprio evento. Foi 6 semanas depois da ponte, um domingo de outubro, frio do jeito que o norte de Minas fica frio em outubro de manhã cedo. Entrei na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Pirapora, que é a mesma paróquia onde os vizinhos católicos da minha infância frequentavam, a que eu havia passado ao lado toda a minha vida sem entrar. A imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar tinha o manto azul, a coroa dourada, o menino Jesus ao coração, os pés sobre a meia-lua crescente. E havia algo nessa imagem que eu reconheci do jeito que você reconhece algo que experimentou antes de ter vocabulário para descrevê-lo. Era o olhar. Não idêntico ao olhar da ponte, porque o olhar da ponte havia chegado ao vivo de uma forma que uma imagem de gesso pintado não pode replicar, mas apontando na mesma direção, sendo o mapa do mesmo território. Não sabia os cânticos bem, sabia fragmentos. Os das visitas às missas de vizinhos quando criança, as linhas que tinham um gancho particular que a memória retinha sem intenção. Cantei os fragmentos e escutei as partes que não sabia e senti a qualidade específica de um ambiente cheio de pessoas fazendo algo que haviam feito juntas por muito tempo, que é uma qualidade que não é reproduzível por nenhum serviço ou ocasião única, mas que é construída ao longo de anos de retorno. A homilia era do Lucas 15, o filho pródigo. Havia ouvido a história muitas vezes de passagem, como referência cultural, como artefato. Ouvi naquela manhã como uma história sobre alguém que estava longe de casa e voltou e foi recebido por alguém que havia estado assistindo por eles. O detalhe específico do pai que vê o filho quando ainda está muito longe e corre, que não é o comportamento de alguém que ficou esperando de braços cruzados, é o detalhe do qual eu não conseguia me afastar. Chorei no banco, quietamente, sem perturbação, mas genuinamente. O padre Cândido colocou a mão na minha no fim da missa e não disse nada, que era o certo. Quero te descrever os meses entre a ponte e o batismo com mais precisão, porque esses meses têm sua própria textura e pertencem a esse relato. Conversar com o padre Cândido foi a primeira vez em 2 anos que fui a algum lugar sem a obsessão comigo. Não porque ela havia ido completamente, porque havia algo no jeito dele de se sentar com o que eu havia contado que deslocava o espaço que a obsessão havia estado ocupando. Ele não tentou me converter, não citou catecismo, não explicou a doutrina da intercessão mariana de um jeito que me pedisse para aceitar algo intelectualmente antes de processar o que havia acontecido emocionalmente. Ele apenas disse que o que eu havia descrito soava como alguém que já me conhecia, e depois ficou quieto. Esse silêncio foi o que abriu alguma coisa. Nas semanas que se seguiram, comecei a pesquisar não a teologia mariana, mas a história de Nossa Senhora Aparecida. A história dos pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves no Rio Paraíba do Norte, em 1699. 3 homens que não estavam procurando milagre, que estavam trabalhando de madrugada num rio do interior de São Paulo. E da água veio uma imagem que ninguém havia pedido. Fiquei nessa história por muito tempo. Havia algo nela que era diferente das histórias de aparição que eu havia ouvido e descartado ao longo da vida.
Era o caráter não organizado dela, o fato de que havia chegado não a um místico preparado, mas a pescadores num dia comum de trabalho. O fato de que havia chegado do fundo de um rio. Ela não espera que você vá até ela. Ela vai onde você está. Esse entendimento que se formou aos poucos na leitura foi o que me preparou para aceitar o que havia acontecido na ponte como o que era. Ela havia vindo até uma ponte do São Francisco atrás de mim. Fui ao encontro com meu pai e Margarida juntos em dezembro, porque aquele encontro faz parte do que essa história é. Era para me sentar na cozinha onde havia comido 10.000 refeições e falar para os dois sobre o que havia carregado por 2 anos, a obsessão, as manobras legais, as conversas calculadas, o jeito que havia deixado o luto pela minha mãe se tornar algo que havia estado se apontando para eles. Não disse a eles sobre a ponte, disse todo o resto. Meu pai chorou. Havia visto meu pai chorar 3 vezes na minha vida inteira. Quando o pai dele morreu, quando o cachorro de 12 anos morreu e quando minha mãe morreu. Ele chorou na cozinha da sede e Margarida colocou a mão no braço dele e eu sentei do outro lado da mesa e disse o que precisava dizer. Margarida saiu da cozinha enquanto eu falava, não por desconforto, mas por entendimento de que o que meu pai e eu precisávamos fazer primeiro era entre os dois. Ela foi ao jardim e eu conseguia vê-la pela janela da cozinha, cuidando das plantas, nos dando o espaço que precisávamos. Estava ciente dela lá fora enquanto conversava, e a consciência não era a velha consciência, a consciência de monitoramento de uma mulher, catalogando a presença de uma intrusa. Era a consciência de alguém que entendia que a pessoa no jardim também era parte do que eu estava tentando restaurar. Meu pai chorou. Disse isso novamente porque o choro importou. Não é um homem que chora facilmente, meu pai, que é a qualidade de um homem que aprendeu da terra a segurar as coisas sem demonstrá-las, e quando chorou, não foi pelo que eu havia feito, que ele não sabia completamente, mas pelo reconhecimento do que eu havia perdido e o que havia me custado, o luto pela minha mãe que nunca havia sido propriamente sofrido, o isolamento de 2 anos de carregar algo pesado demais para carregar sozinha. Ele disse depois, quando o choro havia acabado e a cozinha tinha a qualidade específica de um cômodo onde algo importante foi resolvido. Sara, essa fazenda vai ser sua. Sempre ia ser sua. Mudei o testamento quando casei com a Margarida, porque a lei exige certas disposições, mas a sua parte nunca esteve em questão. Você é minha filha. Essa terra tem as suas mãos tanto quanto as minhas. Quero te contar o que senti quando ele disse isso. Não alívio. Algo mais complicado do que alívio. Porque a fazenda havia sido para onde a obsessão estava apontada. E ouvi-lo dizer que a fazenda era minha deveria ter sido uma resolução, e não era uma resolução, porque em dezembro a fazenda havia deixado de ser o ponto. A fazenda havia sido um recipiente para o luto e para a perda, e para a lógica de herança distorcida específica de uma filha que havia visto o pai substituir a mãe. O recipiente esvaziou quando caí na ponte. O que restou foi o luto em si, sem o recipiente. E o luto em si era algo de que eu havia estado fugindo desde setembro de 2021 e tinha finalmente parado de fugir. Fui batizada no Rio São Francisco em abril de 2025, 6 meses depois da ponte. Meu pai estava na margem. Margarida estava ao lado dele. O padre Cândido foi quem me mergulhou na água. Subi na qualidade específica da luz de abril cedo sobre o São Francisco e fiquei no rio que havia crescido ao lado, e entendi que a tradição em que havia sido criada
e a fé que estava agora entrando não eram a contradição que eu havia esperado que fossem. O Deus dos cânticos que eu havia cantado na Assembleia desde criança, e o Deus que havia me mandado Nossa Senhora Aparecida numa ponte do São Francisco num domingo de setembro, não eram dois deuses diferentes. Eu havia recebido a primeira linguagem desse Deus a minha vida inteira. Havia recebido a segunda numa ponte em setembro. Trabalho a fazenda todo dia. Caminho pelos pastos e os conheço do jeito que os conhecia desde criança, com o conhecimento que vai para o corpo em vez de para a mente, o conhecimento que é sobre pertencer a um lugar em vez de possuí-lo. Sei agora que o que eu pensava estar protegendo quando estava naquela ponte não era a fazenda. A fazenda nunca estava em risco por causa de Margarida. O que estava em risco era a coisa que eu havia confundido com a fazenda, que era minha mãe. Eu estava tentando proteger minha mãe de ser substituída e minha mãe não podia ser substituída. E Margarida não estava a substituindo, e a clareza disso, que eu não conseguia ver por 2 anos, veio até mim num olhar da outra extremidade de uma ponte. Minha mãe teria ficado contente com meu pai. Ele me disse que ela havia dito isso. Acredito nele. Acredito nela. E acredito agora, de uma forma que não é confortável ou arrumada ou resolvida em cada borda, que ela está em algum lugar que não foi embora, que é conhecida pelo mesmo alguém que me olhou naquela ponte, que a perda que iniciou tudo isso não é o que eu pensava que era um fim permanente e final. É algo para o qual ainda não tenho linguagem completa, ainda estou aprendendo a linguagem. Há algo sobre a minha mãe que pertence a esse relato e que não disse ainda. Minha mãe era evangélica com a qualidade específica de alguém que habita uma tradição em vez de apenas a praticar. Ela sabia por que as coisas eram como eram. Podia explicar a teologia dos cânticos que cantava. Conhecia a Bíblia não como referência, mas como literatura viva que ela havia lido e relido e da qual extraía significado novo em idades diferentes da vida. E havia uma coisa que ela me disse uma vez que só entendi completamente depois da ponte. Estávamos na varanda da sede numa tarde de agosto, o último agosto antes de ela adoecer. Ela olhando para o rio São Francisco que corria ao longe nos campos do fundo. Ela disse: Sara, tudo isso está passando por nós. Não é nosso, está passando por nós. Entendi que ela estava falando da fazenda. A terra passa de geração em geração e nós somos os vasilhames dessa passagem. Mas sentada na ponte 4 anos depois, caída sobre a madeira com os joelhos no chão, entendi que ela também havia falado sobre outra coisa, sobre o amor que passa por nós, sobre o luto que passa por nós, sobre a presença que está no passar, não parada do lado de fora do rio, assistindo-o fluir, mas dentro dele, atravessando as mesmas estações e as mesmas perdas e os mesmos momentos de clareza terrível que nós atravessamos, presente do jeito que a água está presente num campo, não separada da terra, mas a coisa que faz a terra ser o que é. Tudo isso está passando por nós. Não é nosso. Está passando por nós. Sou o jeito que o amor da minha mãe vai do tempo dela para o próximo tempo. Sou o jeito que o luto e a fazenda e a tradição em que cresci e a festa da comunidade que ela organizou por 19 anos e as mãos abertas chegam de onde ela estava para onde eu estou e de onde eu estou para o que quer que venha a seguir. Essa é a minha herança. Não os hectares ou o gado ou a operação de cana, o passar por. Há uma última coisa que preciso te contar sobre a figura na ponte, porque é a parte mais difícil de articular e a mais importante.
Quando me levantei da madeira da ponte e meu pai se abaixou ao lado de mim e colocou a mão nas minhas costas, olhei para a outra extremidade da ponte. Estava vazia. Não havia ninguém, nenhuma figura, nenhuma luz, nenhum sinal físico de que havia estado alguém ali além de mim e do meu pai e dos martins pescadores que circulavam baixo sobre o São Francisco. Fui até o padre Cândido com isso semanas depois e disse: ela foi embora. Quando olhei de volta, havia sumido. Quero ter certeza do que isso significa. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: o que ela veio fazer, ela fez. Fiquei com essa frase: o que ela veio fazer, ela fez. Não precisava ficar. A missão não era ficar. Era aparecer, mostrar e ir embora, deixando a pessoa de joelhos na madeira com o suficiente para entender o que precisava entender. Desde 1699 ela faz isso. Os pescadores tiraram a imagem do rio e ela não ficou no rio. Foi para onde precisava ir, primeiro para um altar simples de barro numa comunidade do Vale do Paraíba, depois para a Basílica, onde dezenas de milhões de pessoas foram encontrá-la ao longo dos séculos, depois para onde quer que as pessoas que a carregam no coração a levem. Ela vai, ela faz, ela vai embora, deixando o que deixou. Na minha ponte, ela deixou um olhar que não vou esquecer enquanto eu viver. Um olhar que disse, sem palavras, o que qualquer mãe diria para um filho que estava prestes a destruir a própria vida. Não foi para isso que você foi feita. Vai para casa. Fui para casa. Ainda estou indo. Se esse testemunho chegou a algo dentro de você hoje, quero te pedir uma coisa. Deixa um comentário com 3 palavras. Ela já me conhecia. Que essas 3 palavras sejam o começo de algo. Uma virada na direção da pessoa ou do lugar ou do amor do qual você tem estado se afastando, qualquer que seja o jeito acumulado pequeno que esse movimento acontece. Porque a presença que disse vai para casa para mim, numa ponte do São Francisco, às 3 da tarde de um domingo de setembro, é a mesma presença que já conhece o seu nome e já conhece a direção que importa. E está dizendo a você agora: vai para casa, qualquer que seja a sua casa, qualquer que seja a pessoa na cadeira de oração. Se inscreve no canal e ativa o sino para não perder o que vem a seguir. Compartilha isso com alguém que está se afastando devagar da pessoa que esteve rezando por ela. Alguém que precisa saber que a reza foi recebida. Alguém que precisa ir para casa. E se você tem sua própria história, um momento em que algo estava presente no escuro e chamou o seu nome, deixa nos comentários. Leio todos. Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Mãe do Brasil, caminhe com você hoje e em todos os dias que ainda estão à sua frente. Amém. Quero te contar sobre a colheita da comunidade do ano passado, porque ela pertence a esse relato. Minha mãe organizou a festa da comunidade todo setembro por 19 anos. Ela morreu antes da festa de 2021, que havia estado planejando quando ficou doente. Por 2 anos depois da morte dela, a festa simplesmente não aconteceu, do jeito que as coisas não acontecem quando a pessoa que a sustentava foi embora e ninguém mais ainda entendeu que o sustentar precisa continuar. No verão de 2025, Margarida perguntou ao meu pai se a festa era algo que deveria voltar. Ela nunca tinha ido. Não tinha nenhuma conexão com ela. Perguntou porque havia ouvido meu pai falar e entendeu do jeito que ele falava que importava. Meu pai trouxe a pergunta para mim. Eu organizei a festa em setembro de 2025. Não do mesmo jeito, não exatamente. Eu não tenho o gênio específico da minha mãe para fazer as pessoas se sentirem vistas num ambiente mais presente.
48 pessoas vieram, algumas que haviam frequentado todo ano por décadas, algumas que não iam desde a última festa da minha mãe, algumas novas na região que nunca tinham frequentado antes. Estávamos na fazenda, no campo abaixo da sede onde ela sempre havia realizado, com o Rio São Francisco ao fundo fazendo o que faz em setembro, que é brilhar com aquela luz específica que torna o norte de Minas algo que as fotografias nunca captam completamente. Margarida ficou na borda da festa com meu pai e não tentou ser nada além do que era a mulher que havia feito a pergunta que a trouxe de volta. Eu fiquei no meio dela e conduzi a bênção inicial que minha mãe sempre havia conduzido e senti a presença dela em cada palavra dela, não como perda, mas como presença. O jeito que a presença viva das pessoas que amamos persiste nas formas que nos deram. A festa pertencia a esse relato porque ela foi a herança real em ação. Não a fazenda, não os hectares, o passar por. Eu era o jeito que a festa da minha mãe ia do tempo dela para o próximo tempo. Quero fechar te contando sobre o jardim. Margarida cuida do jardim da sede há 3 anos. Manteve as coisas que minha mãe plantou, que estavam estabelecidas e florescendo. As rosas trepadeiras ao longo da cerca, os canteiros de lavanda, a horta que meu pai havia construído. Acrescentou coisas que minha mãe nunca havia plantado, um canteiro de flores de corte que ela traz para dentro da casa e que preenche a cozinha com uma qualidade de cor e perfume que não estava lá quando eu estava crescendo. Ela tem a própria estética, Margarida, que é diferente da minha mãe, e não melhor nem pior, apenas diferente, que é o que um jardim é quando as mãos que o cuidam são mãos diferentes. Sentei no jardim com Margarida em julho, na cadeira que era a cadeira da minha mãe, e disse a ela o que minha mãe havia dito sobre ela depois da festa da comunidade. Havia carregado aquela informação desde que meu pai me disse no carro e havia estado decidindo a quem ela pertencia e havia decidido que pertencia a Margarida. Ela ficou quieta por um tempo. Então disse: "Ela parece alguém que eu teria querido conhecer muito mais tempo." Eu disse: "Ela também teria querido te conhecer. Quis dizer isso. É a coisa mais verdadeira que disse em 2 anos. Ela já me conhecia. Ela te conhece. A herança nunca foi a terra. A herança foi isso, o jardim e a cadeira, e a luz de outubro sobre o Rio São Francisco, e uma mulher que planta flores de corte, e um pai que ainda caminha pelos pastos, e uma figura na outra extremidade de uma ponte que me mostrou o que eu estava prestes a perder antes que fosse tarde demais para parar. Ela já me conhecia, desde muito antes da ponte. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve. A nós bradamos, os degredados filhos de Eva, a nós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.